Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Mais um dia com a permissão de Deus, com uma palavra abençoada para os nossos corações, de aprendizado, de edificação, que está lá em Gênesis capítulo 42, do 1 ao 22. E eu queria, essa palavra, o Espírito Santo trouxe algo no meu coração, que antes de nós sermos abençoados por Deus, vamos ter que colher toda a maldade que a gente fez. Até o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Que a gente nem imagina, porque já aconteceu comigo. Eu passei por um período muito difícil no meu processo e eu não sabia o porquê que eu estava passando por aquilo. Eu não entendia e por permissão de Deus eu passei e eu entendi. Só que só no final. Só depois eu fui entender. Mas eu vou ler aqui para vocês o texto, depois eu vou dar uma explicação do que aconteceu comigo. Então fica nesse vídeo. Gênesis 42 fala sobre quando os irmãos de José vão até o Egito. Presta atenção nesse texto. Quando José soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá, comprem cereais para não morrermos de fome. Então, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó deixou Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com as outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os conheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã? Responderam: queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos. Um desapareceu e o mais novo está nesse momento com o nosso pai. José respondeu: e como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões, juro pela vida do rei. E pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição: se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros. De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, nós não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse que eu não maltratasse o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Olha que palavra poderosa. Eu entendo que os irmãos de José, logo que aquilo estava acontecendo com eles teve
O Espírito Santo trouxe ao coração essa revelação, né, esse entendimento e essa consciência. Aquilo que a gente fez lá atrás, a gente está pagando agora. E tinha o que eles fazerem e reclamar? Não, porque lá atrás, né, eles fizeram, maltrataram, né, na cabeça deles ele morreu, mas não estava morto, estava vivo. Mas ele entendeu. Agora eu sei porque a gente está passando isso. Você acha que não passou pela cabeça dele? Mas Deus, por que está acontecendo isso? Ali no meio daquela aflição, naquele momento difícil, José ameaçando, falando que ia ficar preso. Logo veio a cabeça. Com certeza a gente está pagando aquilo que a gente fez. E é isso que acontece quando nós, né, temos uma promessa, uma palavra liberada sobre as nossas vidas, né? Antes de Deus nos abençoar, nós vamos passar por momentos de provas, dificuldades e luta, para que a gente possa aprender a valorizar as coisas, dar valor às pessoas, ser sensível com as pessoas, ser educado, a gente respeitar, a gente ter misericórdia. Então a gente vai passar por coisas que a gente nem imagina que a gente fez lá atrás. Às vezes a gente pensa para a nossa situação, aquilo que a gente está vivendo, e fala, meu Deus do céu, tá muito cruel. Mas o que eu fiz? Por que eu estou merecendo isso? Por que está acontecendo isso? A gente se pergunta, a gente fala o porquê para Deus. Só que na hora Deus não vai responder. No momento que Ele quer, as coisas vai se revelar conforme a gente vai caminhando. E a gente tem que persistir. Porque depois que a gente entende o porquê que a gente passou, a gente fala, Senhor, o Senhor é misericordioso demais. Ainda me ajudou a passar e a suportar tudo que eu passei, né? Aconteceu isso comigo por uns tempos, né? Eu estava passando por um processo muito difícil, delicado, né, na minha trajetória, né? Mas mesmo assim, caminhando com Cristo, não desistindo todos os dias ali, porque desistir é algo que nunca passou pela minha cabeça, graças a Deus. Ai, vou desistir, porque não tem para onde ir, não tem para onde ir. Que nem Pedro fala, aonde eu irei se só tu tens palavras de vida? Aonde que eu vou? Né? Nos braços do diabo? Não vou. Vou aqui permanecer com Cristo, passa a luta que for, a dificuldade que for, a situação que for, pedindo graça para suportar cada processo. Então é isso que eu faço. Às vezes eu não estou aguentando, não estou suportando, o Senhor me dá graça para suportar, eu não estou aguentando, me ajuda, tem que clamar. A gente tem que ser humilde, abrir o coração para Deus nesse momento, né? Não dá para ficar com orgulho, com ego e falar, eu vou desistir. A gente tem que saber o porquê que está acontecendo isso, e Deus vai nos revelar. Só que não é no seu momento, vai ser no momento dele. Teve coisas que eu passei, que eu sabia, eu tinha consciência do porquê que eu estava passando. Falei, meu Deus, é por causa daquilo que eu estou passando, isso que eu estou passando agora. Só que teve uma coisa na minha vida que eu não entendi. Porque assim, é quando a gente sabe, quando Deus fala, dá uma confirmação no seu coração, você toma posse e você fala, é isso? Se Deus falou, né? A gente fala, se Deus falou, é isso. E a gente fica com aquilo, mas muitas das vezes, né, Deus falou, mas Deus ali está provando nós, Ele está passando, vai fazer com que a gente passe por uma situação para a gente aprender. E foi isso que eu passei, uma situação que eu falei, meu Deus do céu, por que tão cruel assim? Minha alma tá, né, daquele momento difícil, e eu continuando. Teve um momento que eu clamei ao Senhor, eu preciso que o Senhor me dê discernimento do que está acontecendo. E aí foi que Deus, no momento certo, tirou as escamas dos meus olhos e começou a mostrar, a revelar, né, que tudo que eu estava vivendo, eu fiz lá atrás com uma pessoa que eu nem imaginava, né, que tinha passado, né, passou por causa de mim, por causa do meu posicionamento, por causa da minha culpa, foi minha culpa. E a gente vai colher coisas que a gente nem imagina. Porque se alguém sofreu, passou aflição, chorou por causa de você, aguenta. Que você vai passar.
pela mesma coisa que essa pessoa sofreu por causa de você. Às vezes você foi rude, você foi ruim, foi egoísta, colocou o ego em cima, maltratou a pessoa, seja amigo, relacionamento, casamento, qualquer coisa, você vai passar, você vai colher. Porque a pessoa sofreu, a pessoa chorou, ficou aflita, doeu no coração dela, na alma dela, e você vai passar. Porque você aprenda e entenda, porque Deus, Ele é poderoso, Deus é bom o tempo todo, mas Deus, Ele é Pai, e Ele vai ensinar. Ele vai mostrar para você, olha filho, você colheu isso daqui, ó, para você não fazer mais. Porque a gente tem que sentir na pele, pra gente entender as coisas, a ter sensibilidade com o outro, a ter misericórdia, a esperar o tempo de Deus, não entrando no meio, fazendo as coisas do jeito que a gente acha que deve ser, né? Ai não, né? Tomando posse, não é assim, vamos orar, vamos esperar, vamos ter misericórdia, vamos... Não é assim conforme a nossa carne, porque se for conforme a nossa carne, a gente vai agindo e a gente não tá vendo as outras pessoas, não, a gente só quer saber do nosso, do que é bom pra mim. E aí, isso não é que Deus quer. Deus quer que você veja o que é bom pro próximo primeiro, antes de você mesmo. Então Ele vai fazer você passar por situações para você aprender, sentir na pele e não ser mais insensível, mais grosso com o outro e a ter mais misericórdia. Não abrir a boca julgando. Então, Deus, ele é especialista em fazer com que a gente pague com a nossa língua, né? Que a gente aprenda de uma forma dolorosa pra gente realmente... Porque tem que doer, porque senão a gente vai repetir os mesmos erros. Não, tem que doer pra gente não repetir mais. Pra gente ter misericórdia, pra gente pensar. Essa é a forma de Deus nos ensinar. Deus, Ele é Pai. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas o bom é que Deus nos dá graça para suportar. Você tá calma, Deus tá ali, eu tô te dando força, você vai conseguir, você vai passar, mas você vai aprender. Olha o que diz Jó capítulo 4, versículo 8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, essa também colherá. Provérbios capítulo 22, versículo 8 diz: quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então, por isso que às vezes eu observo, depois de tanta coisa que eu passei na pele, que doeu, que foi doloroso, eu olho e falo, meu Deus, imagina a hora de colher. Eu já fico pensando na colheita da pessoa. Porque na hora que a gente tá fazendo, a gente não tá pensando, não. A gente só quer o bom que é bom pra mim, o que é bom pro meu eu, né? No próprio ego, no orgulho, na soberba, né? Na nossa carne, né? Porque é natural do ser humano. Só que na hora de passar pela dificuldade, aí fala, meu Deus, essa prova tá muito difícil, sim. Eu não vou conseguir, não. Eu acho que eu vou desistir, né? Mas não sabe o que fez lá atrás, né? Plantou a maldade sem, pensar em nada. Só pensando no seu próprio eu. Então agora a gente tem que buscar maturidade espiritual em Deus. Entender o quanto eu fui ruim, eu preciso pagar. Então, antes de Deus abençoar a nossa vida, primeiro a gente aprende. Primeiro a gente aprende a ter sensibilidade, a ter educação com o próximo, a não julgar, a não maltratar, a não apontar o dedo, a não julgar, condenar. A gente vai aprender a ter sensibilidade, com amizade, com relacionamento, em todas as áreas da nossa vida. Primeiro a gente vai aprender a saber lidar com o dinheiro, aprender tudo. Não é assim pegar as bênçãos sem ter aprendido nada, para você perder tudo de uma vez só. Não, Deus é perfeito, Ele faz as coisas muito perfeitas, no tempo certo, na hora certa, as coisas vão se encaixar. Mas primeiro, vai colher toda a maldade, todas as coisas ruins que a gente fez, né? Porque a gente vê aqui no versículo, capítulo 42, os irmãos de José sofrendo, passando por essa situação de humilhação, sendo preso, né? Mas no capítulo 46, Deus já está abençoando, né? Fazendo com que eles mudassem para o Egito,
né? Serviço novo, comida, fartura, mas antes teve que colher, né? Teve que pedir perdão, teve que colher. Então Deus ensina. Deus, ele é pai, ele é louco para nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus anseia para ver nossa alegria. Só que ele precisa ensinar, porque Deus é pai. E a gente, como bom filho, tem que entender, né, que a gente não é bom só porque a gente hoje tem a graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça. A gente acha que é alguma coisa, que é melhor do que o outro, que agora eu sou bonzinho, agora eu sou misericordioso, mas lá atrás não foi, não. Então você precisa passar para você aprender. Então muita coisa do que a gente está vivendo é só a colheita daquilo que a gente fez. E Deus está dando graça para que a gente suporte, para que a gente passe, para que a gente aprenda, né? E Ele nos dá graça suficiente. Então a gente precisa o quê? Clamar, saber pedir misericórdia, saber falar, Senhor, me ajuda, me dá graça para suportar, me dá graça para me passar, né? Porque a graça, ele é um poder de Deus que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Você não vai morrer, você não, não tô aguentando mais, aguenta. Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Não vai dar um fardo, meu Deus, tá pesado demais. Não. Deus dá, certinho, você aguenta passar, né? Então pede misericórdia e graça ao Senhor. Provérbios capítulo 11, versículo 17 diz: quem age com bondade faz bem a si mesmo. E quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Provérbios capítulo 11, versículo 21 diz: os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. Então hoje a gente está fazendo coisas boas, bondade, ajudando o nosso próximo. É tudo para que lá na frente a gente venha colher. Então a gente só está plantando. Não queira colher amanhã. Não queira colher daqui 2 dias. Vamos plantar o que é bom, mesmo sendo julgado, chutado, né? Maltratado, excluído, ridicularizado, tudo. A gente vai ter que passar, né? Nossa, mas não tô aguentando mais, é muita perseguição, é muito ataque, é muito levante. A gente vai conseguir passar com a graça de Deus, com o poder de Deus. É só a gente não desistir. A gente precisa continuar andando, porque Deus vai se revelando cada vez mais. A sua graça vai aumentando, a unção, discernimento, entendimento das coisas, né? Agora, se a gente quiser parar, morre tudo, promessa, tudo, morre, né? E vai olhar para trás por quê? Não tem nada lá. Não tem mais nada. Então a gente faz o quê? Esquecendo as coisas que ficam para trás, ó. Prossigo para o alvo, para a nova vida que Cristo Jesus tem para nós. Então não dá para perder tempo, né? A gente continua, mesmo em dor, mesmo em choro, continua, porque a promessa, as bênçãos tá logo ali. Não dá para desistir, né? A gente pede graça para suportar. Essa é a verdadeira oração. Vamos parar de ser imaturo e pedir para, ai Senhor, eu quero desistir. Ai Senhor, eu não aguento mais. Tá difícil demais. A gente precisa criar maturidade em Deus, né? Orar, jejuar certinho, né? E aguentar. Porque Deus não vai dar um fardo que você não possa carregar. Você aguenta, você sabe que você aguenta. Então, sem choro, ó, enxuga as lágrimas. Anda. Carrega a tua cruz. Anda, prossiga. Porque promessa é para quem não desiste e para quem tem coragem. É para quem honra a Deus em primeiro lugar. Sabe quem Deus é na sua vida. E sabe quanta presença você necessita da presença. Como você quer. Porque não há vida sem a presença, né? A gente vê o ser humano horrível que a gente é. A gente precisa. A gente precisa da presença, da mudança, da transformação, da libertação. Em nome de Jesus, espero que essa palavra tenha edificado e que Deus abra os nossos olhos, tire as escamas e nos mostre, pela sua misericórdia, né? Porque o que a gente fez lá atrás, para a gente ter entendimento e não repetir de novo. Em nome de Jesus.
orar por você, Pai, em nome de Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Tem misericórdia. Nos revela, Senhor, aquilo que o Senhor, que a gente fez lá atrás, que a gente não está conseguindo entender o que a gente está passando hoje. Tem misericórdia, perdoa nossos pecados, as nossas transgressões. Nos revela, Pai, cada pecado que a gente tem feito. Em nome de Jesus, para que a gente venha se arrepender de todo o coração, para que a gente não venha repetir. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.